Bom dia, pessoal. Hoje eu preciso ir direto ao ponto, porque a gente chegou numa fase do nosso curso que visa esclarecer o batismo e a Santa Ceia, tanto para quem vai batizar agora, quanto para quem já foi batizado e sabe, ou pelo menos vai descobrir essa semana, que como discípulo de Jesus você deve fazer discípulos e conduzi-los ao batismo. E uma vez batizado, eles vão participar da Santa Ceia. Então é importante que você saiba o significado, o porquê, como é feito na igreja presbiteriana, porque você vai treinar outras pessoas na intenção de que eles se comprometam com Jesus através do batismo. Nossa igreja é um tanto quanto diferente da igreja católica e de outras igrejas evangélicas. Para começo de conversa, você pode acompanhar aí na sua apostila, página 2, nós acreditamos que existem apenas 2 sacramentos. Não 7 como na igreja católica, apenas 2. 2 ordenanças rituais de Jesus que deveriam ser feitas ao longo da era cristã. O batismo e a Santa Ceia tão somente. Tá bom? O batismo. Várias coisas sobre o batismo que eu quero compartilhar com vocês. Vamos ver se eu consigo fazer tudo de maneira bem objetiva. Por que nós batizamos? Primeiro, Jesus foi batizado. Jesus passou por um tal de batismo de arrependimento, mesmo sem ser preciso arrepender de nada, porque ele não tinha pecado. Por que ele fez isso? Primeiro, porque era um sinal para João saber que ele era o Messias, e segundo, porque ele queria cumprir tudo conforme estava previsto na lei, e até para poder pedir que os seus seguidores também façam isso, porque devemos seguir o seu exemplo. Jesus foi batizado, está em Marcos capítulo 1, versículo 9, e depois ele ordenou que todos os seus seguidores também fossem batizados. Então é um ritual importante, não dá para abrir mão dele, nem deixar ele para lá, porque Jesus fez e mandou fazer. Segunda coisa que é importante saber, o batismo não salva. Vou deixar registrado aqui na gravação, o batismo não salva. Na nossa comunidade brasileira, nação, a gente tem gente que teve um filho e já está preocupado lá pelo 2º, 3º mês, mês 2, a gente precisa batizar essa criança porque a gente precisa garantir a salvação dela e tal. Gente, mais uma vez, o batismo não salva. Então, se não salva, por que a gente batiza? Ou através do que a gente é salvo? A gente é salvo através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e isso é mais importante que o batismo. Se alguém se batiza, mas não tem fé em Jesus como seu Senhor, de que vale esse batismo? Nada. Então não é o batismo que salva. Agora, se alguém tem fé no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, vai obedecer à instrução dele e vai se batizar, para mostrar isso para as outras pessoas. O que nos leva a um outro ponto, até antes dele. Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus disse assim: e aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Alguns conhecem de cor. Aí você fala, pastor, você acabou de falar que não salvava. Aí agora você está falando um versículo de cor que diz que aquele que crê e for batizado será salvo. E agora? É porque tem uma continuidade o versículo, né? E quem não crer já está condenado. Não falei quem não crer e não foi batizado. Falei quem não crer já está condenado. Então, o batismo segue a fé no Senhor Jesus Cristo. E é a fé no Senhor Jesus Cristo que é crucial. Ok? Vamos continuar então. O batismo é como um selo que mostra que estamos unidos com Cristo. Romanos 6, versículo 4 a 5, Paulo fala que a gente morre com Cristo para ressuscitar com Cristo. E o batismo significa isso, ou simboliza isso. Simboliza a morte para a velha vida e um nascimento para uma nova vida. E a gente carrega esse selo quando a gente passa por essa cerimônia. Continuando, deve-se batizar todo aquele que acredita e quer fazer de Jesus seu Senhor. Essa é a condição.
para alguém se batizar. Quando o Filipe pregou para o etíope, para o eunuco, foi uma pregação só, deve ter demorado, sei lá, alguns minutos ou poucas horas, e o cara viu água e falou, eu tenho água aqui, o que impede de eu ser batizado? Filipe respondeu, nada, se você crê que Jesus Cristo ressuscitou, você quer entregar a vida para Ele, nada te impede. Os dois desceram na mesma hora. Foi o curso de batismo mais rápido da história da Bíblia. Muito rápido, né? O cara já estava lá lendo Isaías, aí o Felipe encontrou com ele, já explicou, ele mesmo já quis batizar, já foi e já batizou, e o negócio foi adiante. Então a condição é crer em Jesus e querer fazer de Jesus o seu Senhor. Continuando, o batismo por aspersão é o modelo bíblico oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu digo que é o modelo bíblico oficial, é o que nós usamos, mas nós aceitamos também o batismo por imersão. Para quem ainda está perdido nas palavras, aspersão é pouquinha água, imersão é muita, entendeu? Na aspersão você leva a água na pessoa, na imersão você leva a pessoa para a água, ok? Tem bastante diferença. Se alguém veio da igreja batista, que batiza por imersão, a gente não vai rebatizar essa pessoa, a gente aceita o batismo dela, né? Porque nós não achamos que o problema é a quantidade de água. Precisa ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e precisa ter entendimento, né? Tem uma teologia verdadeira nessa igreja aí, que a gente considere bíblica. Então, nós praticamos o batismo por aspersão. Vocês que estão na igreja presbiteriana, em algum momento serão questionados sobre esse batismo ser bíblico ou não. Tá bom? Eu já estou dizendo para você que a pessoa que vai te questionar está preocupado com a aparência das coisas e não com a coisa em si. Ela não vai perguntar para você, mas quem te batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quando você batizou, você cria no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor? Ela não vai perguntar isso, ela vai perguntar, mas quanta água? Mas como que é esse negócio de aspersão? Não mergulhou? Não, então não vale. Então, só para esclarecer, mesmo quem acredita no batismo por imersão, não vai encontrar base bíblica para dizer foi exatamente assim que Jesus foi batizado, que os outros foram batizados, foram mergulhados e levantados. Não vai encontrar. Ok? Por que não? O Rio Jordão está lá até hoje. O que vocês acham? É um rio que dá para mergulhar ou um rio raso? Dá até vergonha de chamar o Rio Jordão de Rio Jordão, porque é um Ribeirão Jordão na realidade. Se Jesus deitou, ou se João pegou a água e botou na cabeça dele, nunca saberemos. Então não é importante. E o que não é importante na Bíblia também não deve ser importante para a gente ao ponto de causar divisão. O fato é que nós entendemos que biblicamente a aspersão existiu no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A purificação do sacerdote não era feita banhando ele num rio, mas era feita aspergindo água em algumas partes do seu corpo para simbolizar a purificação cerimonial. E a gente entende que o batismo no Novo Testamento segue a mesma ideia, até porque a mesma palavra que foi usada na Septuaginta para traduzir o Antigo Testamento é usada para batismo no Novo Testamento, ok? Então, há base bíblica para a gente acreditar nisso, sem contar os contextos culturais. 3.000 pessoas batizadas em Jerusalém, numa época onde não tinha tanque, não tinha caixa d'água nas casas, não tinha piscina na casa de todo mundo usava um tanque público dentro da cidade. O que vocês acham de beber uma água depois que 3.000 pessoas entraram lá dentro? Será que os romanos permitiriam esse tumulto? Então, há muitos outros relatos de gente que foi batizada à noite, na prisão, gente batizada logo depois de converter, ele e toda a sua família, e a gente acredita que com certeza isso aconteceu por aspersão. Também nós acreditamos que é bíblico e gostamos muito da praticidade. Já não aconteceu uma ou duas vezes de uma pessoa se converter no leito de morte no hospital. Imagina pegar a velhinha toda reumatizada e falar, não, tem que levar ela na piscina, porque senão, né?
Nós presbiterianos resolvemos com um copinho de plástico. Vamos batizar. Quer batizar? Crendo que quer? Não, pastor, eu quero batizar. Pega um copinho desse aqui, né? Tira o café, bota água. Pronto, está resolvido o problema. Vai encontrar com o Senhor Jesus tendo sido batizado. É prático também em relação a alguém que tem algum tipo de doença. Sem contar que a gente não precisa construir uma pia batismal aqui atrás. Ok? Sendo bastante sincero com você, já tive crise com isso. Eu cresci na igreja presbiteriana, né, Arnaldo? Desde bebezinho. Eu fui batizado pelo meu pai e minha mãe quando eu era bebê. Eu só sei porque tem uma foto. Tem uma foto mostrando eu sendo batizado, mas não lembro não. Pequenininho. Quando eu me tornei um missionário da Jocum, fui trabalhar na igreja aqui em Arthur Nogueira, e o pastor separou o sermão inteiro para falar contra o batismo de aspersão e a favor do batismo de imersão. E eu estava ali servindo na igreja dele, eu fiquei tanto em crise, eu fui orar, Deus, e agora, Pai? E não valeu, eu vou ter que batizar de novo, meu Deus do céu. E orei com toda a sinceridade do meu coração, e Deus me deu uma resposta, meu querido, o que importa é aquilo que vem da fé. Beleza, gente? Não caminhe por aparência, caminhe por convicção, por fé. Nós somos batizados com pouca água, e a quantidade de água não diz muito sobre batismo. Quem está casado tem aí uma aliança no dedo, dá uma olhadinha nela aí. Fina ou grossa? Grossa? É porque você é novinha. Quem é mais velho, a moda era fina. A do meu pai, da minha mãe é fininha. Olha, já estão indo para décadas de casamento. Eu não sei não se a sua aliança grossa aí aguenta a fininha dele. Então é a mesma coisa. Aliás, é muito parecido, né? Eu posso dizer para vocês esse exemplo. Quando o noivo e a noiva vão lá e trocam aliança no casamento civil religioso, não quer dizer que a partir daquele momento, agora sim eles têm um compromisso com o outro. O compromisso eles tinham antes no coração, e por isso resolveram fazer uma cerimônia pública, assumir um compromisso civil, né? Falei bonito agora, né? Nossa, eu acho que eu convivo com muitos advogados, não está funcionando. Né? Assumir um compromisso civil. O compromisso já tinha no coração, e é isso que é importante. Da mesma forma, o batismo, o compromisso existe antes e a quantidade de água já é relativo, ok? Já é relativo, não é tão importante a respeito da natureza desse compromisso. Continuando, na IPB, nós batizamos as crianças porque acreditamos que elas são herdeiras espirituais de seus pais. Do mesmo jeito que no Antigo Testamento as crianças eram circuncidadas no 8º dia de vida porque faziam parte da promessa abraâmica, nós acreditamos que os nossos filhos são herdeiros das promessas e da nossa herança espiritual. Quando os judeus se converteram após a pregação de Pedro, falou, irmãos, que faremos? O que Pedro respondeu? Arrependam os seus pecados, creiam no Senhor Jesus Cristo, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebam o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para vossos filhos. Foi essa a resposta que ele deu. Está em Atos capítulo 2, vai estar na devocional dessa semana, você vai encontrar esse texto, tá bom? Então, logo já no primeiro sermão de Pedro, a gente tem ele falando de promessa para os adultos e para as crianças, e é o que nós cremos. Porém, não vamos cair no erro que outra denominação cometeu no nosso país, de acreditar que o batismo, a primeira comunhão, a crisma, é que garante a criança no reino de Deus, deixa de ser um pagão para ser um cristão. Ok? O batismo é vazio se você não entregar a herança. Eles são herdeiros da sua herança espiritual. Então você tem que ter uma vida com Deus, assumir a responsabilidade de criar esses filhos no caminho de Deus para passar para eles essa herança e confirmar esse batismo no devido momento. Por conta disso, nós temos 2 eventos. Nós temos o batismo e nós temos a pública profissão de fé.
Quem é batizado na infância, quando chega na idade da razão, vem aqui na frente fazer a sua pública profissão de fé, dizendo: eu creio no que meus pais fizeram, eu creio no que eles me ensinaram, eu creio no mesmo Deus, eu sirvo o mesmo Jesus, e eu estou aqui assumindo publicamente. E aí ele tem a pública profissão de fé e pode participar do segundo sacramento, que é a Santa Ceia. Quem se converte na vida adulta, faz os dois ao mesmo tempo, batismo e pública profissão de fé, passa a régua, está dentro, participa da Santa Ceia. Vamos adiante. Nós acreditamos que isso é importante para as nossas crianças e temos visto muitas crianças confirmando o compromisso que seus pais fizeram e confirmando a fé que eles receberam. Eu fiz com 12 anos de idade. Eu batizei com alguns meses e fiz a pública profissão com 12 anos. O que eu entendia com 12 anos, gente? Faz cara aí, pode fazer a cara de 12 anos. Sabe o que eu entendia com 12 anos? Que a minha vida era de Jesus. Pronto. Já valeu. Estou aqui até hoje, não é? Vamos lá? A IPB rebatiza pessoas provenientes de igrejas que diferem profunda e seriamente da teologia bíblica. Aqui já é um ponto mais polêmico, né, Simões? No começo, logo que a igreja presbiteriana chegou aqui ao Brasil, o nosso país era muito católico, e com um catolicismo bem específico, né? bem particular do Brasil. Um catolicismo meio sincrético, muito baseado no rito, padroeiros e tudo mais. E quando os presbiterianos chegaram, uma decisão que eles tomaram logo no começo foi de rebatizar. Por quê? Porque as compreensões teológicas eram muito distintas, tanto a respeito do batismo, quanto a respeito da salvação. Ok? A Igreja Católica, por exemplo, acredita que quando você batiza, os pecados dali para trás estão perdoados. Dali para frente, você vai ter que dar um outro jeito. Hã? Não, tem que tomar cuidado com o purgatório. E tem outras coisas também, né? Então, nós, estudando a Bíblia, não conseguimos fechar com essas doutrinas. Não achamos que elas são bíblicas, que elas foram coisas colocadas depois. E por conta disso, os católicos são rebatizados. Só que a lista cresceu ultimamente. Até porque, isso eu vou falar na próxima aula, os fenômenos religiosos aumentaram. Outras religiões nasceram, outras denominações nasceram, e algumas com ideias completamente avessas àquilo que a gente considera cristão. E por conta disso, nós temos rebatizado pessoas provenientes de algumas outras igrejas que na semana que vem eu compartilho com vocês. Agora, eu preciso deixar muito claro, nós somos uma igreja que costuma ser, eu espero que continue sendo, muito solidária e aberta para as outras denominações. Nós aceitamos gente que vem da Assembleia, né, Will? Nós aceitamos gente que vem da Igreja Batista, nós aceitamos gente que vem da Igreja Congregacional, Quadrangular, Metodista, Luterana, Anglicana, Congregacional, tantas comunidades nós aceitamos. Quando o Supremo Concílio, que é a reunião máxima da nossa denominação, chega ao ponto de, olha, não dá para aceitar isso aqui, pode ter certeza que há razões sérias e profundas e teológicas para isso acontecer. Pergunta? Esse lance de batismo, na verdade, é um problema de nomenclatura, né? A gente não considera um batismo, na verdade. Bem colocado, Diogo. A gente batiza essa pessoa. A gente não considera que valeu, né? Estamos batizando porque agora a gente vai batizar da maneira correta. É interessante também isso, porque quando Apolo saiu pregando, ele ainda não tinha muito conhecimento do ministério de Jesus, então ele batizou o batismo de arrependimento. Quando Paulo passou pela cidade onde ele estava, falou: mas que batismo vocês receberam? O batismo de João. Eu falei: o batismo de João é um batismo de arrependimento. Vocês não foram batizados em nome de Jesus? Não. Não, então pera, vamos resolver isso já. E aí eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Agora o batismo de Jesus e não o batismo de João. Pergunta, mais uma? Você falou isso sobre a não aceitação de alguma doutrina. Por que não aceitação?
Não é ser aceita, tá? É diferente disso. A gente não aceita o batismo. O batismo. Não. Inclusive, aqui na nossa igreja, nós tivemos gente que vieram dessas denominações que eu não especifiquei aqui, e foram instruídas e quiseram se batizar novamente, porque elas foram aceitas, estão participando da comunhão. É não aceitar o batismo por razões teológicas, profundas e sérias. Porque, por exemplo, a gente aceita alguém batizado por imersão. Não achamos que isso é tão importante. Ok? Ao ponto de negar a pessoa participar da Santa Ceia conosco, por exemplo. Tá bom? Tendo falado, vamos adiante. O batismo marca a entrada e o compromisso de uma pessoa com uma igreja local, por entender que ali é o lugar que Deus escolheu para ela servir e ser servida durante a sua jornada cristã. Tendo colocado isso, eu explico. O batismo não é só um compromisso que a pessoa assume com Jesus, é um compromisso que ela assume com a igreja de Jesus, a igreja local com a qual ele está se comprometendo. Então ele vai servir nessa igreja, vai ser servido nessa igreja, vai ser membro oficial dessa igreja, tem responsabilidades, tem deveres, tem direitos, ok? Quando a gente se batiza, não estou assumindo um compromisso com Jesus unilateralmente. Porque se eu assumir o compromisso com Jesus, eu estou comprometido com todo o corpo de Jesus. Então eu estou ligado também ao meu irmão e à minha irmã, que é membro desse corpo. Não é possível eu ter comunhão com Jesus e compromisso com Jesus, sem ter comunhão e compromisso com aqueles que estão em Jesus numa igreja local. É importante, por conta disso, você saber que há deveres, como vir à igreja, como obedecer à liderança, seguir as instruções, participar das reuniões, dízimo, oferta, assembleias. Tudo isso faz parte do seu compromisso para o seu crescimento e também para o crescimento do corpo como um todo. Beleza, gente? Copie isso aí. Se é novo, lembra dessa responsabilidade, o compromisso com a igreja local também. E se você é velho, reveja esse compromisso e dá uma polida nele, uma melhorada, e vamos embora para frente. Beleza, pessoal? Vocês fizeram a cara de, o pastor está me dando uma indireta. Não, foi direta mesmo, gente. Santa Ceia, vamos lá. Na Páscoa, antes da sua morte, Jesus disse para seus discípulos comerem do pão e do vinho em memória dele. Quem inventou? Jesus. Do mesmo jeito que o batismo, Jesus pegou de João Batista e colocou com uma instrução para os seus discípulos: batizem. A mesma coisa a Santa Ceia, era a Páscoa. Ele aproveitou essa festa para dar um novo significado e nos deixar uma ordem, um sacramento. Ele pegou o pão, pegou o vinho e falou: vocês vão fazer isso aqui em memória de mim. Vocês conhecem, eu falo todo primeiro domingo do mês, as mesmas palavras. Os elementos simbolizam a vida de Cristo que foi dada aos seus seguidores. É importante que você preste atenção nessa palavra. Eles simbolizam. Diferente de outra religião, nós não acreditamos que eles são o corpo de Cristo. Eu não posso morder o pão, porque senão eu vou estar trazendo mais sofrimento para Jesus. Não, a gente não acredita nisso. A gente acredita que aquele pão não é o corpo de Cristo, mas simboliza. Aquele vinho não é o sangue de Cristo, mas simboliza. Mesmo assim, há outra coisa. Tem uma outra igreja que acredita que tudo isso é só uma memória. Nós também não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o pão e o vinho simbolizam a vida de Jesus que foi dada por nós, mas acreditamos que Jesus está ali conosco numa presença real. E ao participarmos da Santa Ceia, nós temos comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. Não é só uma memória, também é uma renovação de laço pessoal. Beleza? Ok? Beleza, foi fácil essa. Ah, não, está aqui. Nós chamamos de meio de graça. É uma cerimônia que nos fortalece a fé em Jesus, a esperança no que Ele fez e o nosso amor por Ele. Então a gente acredita que é algo espiritual mesmo que acontece, mas não só como algo que mexe com o nosso espírito e sentimento, é que mexe com a gente inteiro, com a nossa razão, com o nosso sentimento, com o nosso coração, com tudo.
Porque, afinal, nós temos ali um negócio sensorial. A gente come um pão, lembrando do quê? O que o pão simboliza? Nossa, e você está sentindo o sabor. O corpo de Jesus foi partido por nele. A morte dele é que traz vida para mim. Eu bebo o sangue, né? O sangue dele foi derramado, não o meu. O dele foi derramado no lugar meu. Ao beber isso, tem a ver também com o nosso sentimento, o nosso sensor, a nossa razão e também a nossa alma, o nosso espírito. Então, é um meio de graça que nos fortalece de maneira muito boa, importante. A Nicole tem quantos anos? 12, já sabe algumas coisas. Vamos lá. Eu vou terminar daqui a pouco, mas eu vou adiantar isso já. Batismo é como casamento. Santa Ceia é como a intimidade do casal. No batismo, eles fazem uma promessa. Na intimidade, eles renovam seus laços. Sempre e sempre. Lembrando que um pertence ao outro. Vocês estão entendendo ou não? Viajaram aí? Eu não levo esse negócio de maneira erotizada, porque a Bíblia não leva, né? Mas fala que Jesus é como o noivo e a igreja a sua noiva, e os dois se tornam um. Então, tanto o batismo quanto a Santa Ceia tem essa relação, com uma cerimônia de entrada de um compromisso, até que a morte separe, no nosso caso, além da morte, né, que é para sempre, e isso é renovado toda vez na Santa Ceia, essa intimidade, essa entrega, tanto dele para conosco, quanto da gente para com ele. De novo, e isso renova o nosso compromisso, a nossa comunhão. Quem é casado vai entender o que eu estou falando. E se alguém tem alguma dificuldade, talvez voltar de novo a renovar o compromisso ajuda a renovar também a intimidade, tá bom? Continuando. Isso aí foi uma ressalva só para ajudar. Devem participar da ceia as pessoas que já fizeram o batismo e a pública profissão de fé. As crianças não participam porque ainda não fizeram pública profissão de fé. Precisa ter razão para fazer essa profissão. Esse eu já falei antes, então eu vou continuar. Antes de participar da ceia, cada um deve examinar-se a si mesmo, arrepender-se e confessar seus pecados, além de restaurar os relacionamentos que estejam quebrados. Como eu disse, não dá para ter comunhão com a cabeça sem ter comunhão com o resto que está abaixo da cabeça. A Bíblia fala: examine-se, pois, o homem, e depois coma do pão e beba do cálice. Já vou adiantar a matéria dessa semana. Tem gente que pensa assim: pastor, me examinei, achei melhor eu não participar da Santa Ceia essa semana. Direto, estou cansado de ver. Vocês estão tendo a aula hoje, se eu ver vocês fazendo isso, eu vou instaurar de novo o purgatório e mandar você para lá. Não existe essa possibilidade de você viver fora da comunhão com Cristo, ok? Você entregou a vida para Ele através do batismo, você tem que estar em comunhão com Ele o tempo todo. Se alguma coisa manchou essa comunhão, sabe o que você faz com isso? Resolve. Não tem essa de ficar de malzinho para esperar, sei lá. Essa é coisa de criança, gente. Vamos parar com isso, né? Então não tem essa opção: eu não estou bem para participar. Não está bem, fique bem. E participe, porque o texto diz: examine-se e depois coma. É um imperativo, não é examine-se e não coma, né? Examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Esse texto também está para devocional. Por que isso? Porque a comunhão precisa ser verdadeira. Não é de faz de conta. É para levar a sério que o negócio é sério. Tem muita gente que é doente porque não sabe participar da Santa Ceia. Aí a pessoa: não vou comer não, porque senão eu vou ficar doente. E se não comer, acha que vai acontecer o quê, meu querido? Se você não está tendo comunhão com Jesus e com o corpo dele, o que acontece com você? Você já está mais que doente. Então não é essa. O versículo é assim para te forçar a resolver as suas pendências com Jesus e resolver as suas pendências com o seu irmão e viver em comunhão com os dois. É esse o objetivo. Não me crie terceira via, porque não existe. A menos que você esteja querendo romper os relacionamentos com ele. E aí eu espero que não, de todo o coração. Ok? Confessa, resolve. Aqui na nossa igreja a gente tem liberdade, ok?
Se na hora da Santa Ceia o Espírito Santo te incomoda e fala, mas você falou errado com o seu marido. Pois então chama ele no canto e fala, falei errado contigo, me perdoa. Não vou fazer isso mais, Jesus já está me dizendo aqui, e eu quero participar da Santa Ceia em comunhão contigo, meu maridão, minha esposa, né? Brigou com um parente chato, vai lá, porque ele é chato, mas serve o mesmo Senhor Jesus, né? Fazer o quê? A gente não escolhe as ovelhas que Jesus escolhe, né? Tem que ter comunhão com ele. Gente, eu já vi gente fazer isso aqui na igreja, já vi, e acho bonito, acho digno, acho honrado. A pessoa está colocando o corpo de Jesus e a comunhão com Jesus acima do seu próprio orgulho e vaidade. Sai do lugar, vai e conversa com outro. Deixa eu falar para vocês que eu fiz isso uma vez. Eu estava aqui preparando, falei, gente, vamos lá, vamos preparar, vamos ter um momento de oração. Eu fiz isso de casa pensado, como o povo orava, eu desci e conversei com a Carol. Eu fiz isso, eu. E quero deixar o exemplo para vocês. Façam, para ter comunhão com Cristo e com o seu corpo. Continuando. Não fiz isso. Eu pedi perdão para ela. Eu pedi perdão para ela e falei, você me perdoa? Perdoar. Então tá, agora nós estamos em paz. Estou em paz, vamos embora. E participei. Né? Eu poderia ter dado a desculpa, né, Rodrigo? Eu não vou descer daqui não, senão todo mundo vai olhar para mim. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer de conta que eu vou participar hoje, eu não participo, converso com ela depois eu faço a ceia para mim, eu sou pastor, né? Não, besteira. Se por um acaso você tem problema com uma pessoa e a pessoa não está ali no momento, você toma e depois você toma com a pessoa. Primeira coisa, como é que a gente resolve? A primeira coisa a ser resolvida é dentro de si, ok? É dentro de si. Você não consegue, por exemplo, ajudar uma pessoa se você está cheio de desprezo, de pré-julgamento e de condenação para com ela. A Bíblia chama isso de trave, de hipocrisia. Né? Então você resolve, você arranca esse negócio. Deus, eu estou olhando torto para fulano, e ela é do Senhor, ele é do Senhor, ele é pecador como eu sou, não tem direito de julgar ele, eu estou todo errado. Me perdoa, coloca amor no meu coração, me ajuda a ter compaixão dessa pessoa como o Senhor tem. Então quando você faz isso, você já desarmou. O seu coração se inclinou em bondade e em amor para com essa pessoa. Já está resolvido. Agora é resolver formalmente e dizer, olha, me perdoe, eu estava com o coração fechado para com você, irritado para com você, e eu não quero entrar se você merece, fez por merecer, mas eu estava errado em sentir isso. Eu já pedi perdão para Deus, eu me perdoe, e agora eu estou pedindo por você. E é por aí. Às vezes não é possível, a pessoa não está aqui. Vou deixar de participar? Não, a Bíblia falou, examine-se e coma. Então, não tem essa opção. Obrigado pela pergunta, ajudou bastante. Vamos lá. Explica de novo, por que criança não pode ir? O Samuel e Levi foram batizados, por que eles não podem participar dessa ceia? 1 Coríntios capítulo 11. A gente vai estudar essa semana. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A criança não tem esse discernimento. Então é preciso ter idade ou maturidade para discernir. Para ela o que é? Pão, suco, está todo mundo comendo, eu quero comer também. Então, por isso, e só por isso, capítulo 11 de 1 Coríntios. Assim que ela tem condições de discernir, há crianças que têm mais entendimento, aí a pública profissão de fé acontece bem cedo, bem cedo. Aí ela já entende o que significa o pão, o que significa o vinho e o que significa a cerimônia, que é comunhão com Cristo, que é comunhão com a igreja. Aí ela já pode, ela já entendeu. Tem discernimento. Sem discernimento, não vai trazer nenhuma vantagem para ela. É uma diversão apenas, ok? Gente, você fala isso, você tem a filha que cresceu aqui vendo, né? Usem isso a favor, pais. Usem isso a favor. Criem nos seus filhos expectativa para participar desse momento, né? Quando chegar nos 12 anos, as crianças já estão assim, não, eu já entendo, eu quero, já estou esperando faz 7 anos. Ela já cria expectativa para participar. Gente, eu lembro
Eu lembro da primeira vez, com 12 anos de idade, eu fiz a profissão de fé. Eu tenho na minha Bíblia até hoje marcado o texto que o pastor pregou, porque eu já era adulto. Entendeu? Eu ouvi o sermão, eu anotei tudo na beira da minha Bíblia, tem lá. E aí depois que ele pregou, que a gente fez a profissão de fé, eu participei da Santa Ceia. Foi para mim como um ritual de passagem. Entendeu? Saí da infância e agora eu sou membro da igreja. Agora eu voto, agora eu faço as coisas. Agora eu participo. Isso é muito legal, tá? Trabalhe isso com as crianças. Mostrem para eles, deixem eles ver a mesa, deixem eles ficar com vontade e aproveita para ir ensinando. Como pai e como mãe. Muitas vezes até o próprio pai e mãe não conseguem discernir, nem o pai e a mãe, porque às vezes a criança é pequena e fala assim, ele está com vontade, ele está com vontade, e às vezes a gente que está servindo, a gente, por uma convenção, por uma liturgia da igreja presbiteriana, quem serve a ceia são os presbíteros. Então a gente, nós já servimos de ceia também, sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente vê pessoa pegando e dando filho para. Senão ele vai ficar com vontade. Vai ficar com febre. Ele não vai ficar com febre. Tem algumas mães que acreditam nisso, que dá febre. Mas isso demonstra também que essa mãe e esse pai também não entenderam. Eu acho uma boa colocação sua, e até faço um contraponto com o Antigo Testamento. Todo mundo podia entrar no tabernáculo, no templo, no Santo dos Santos. O que o povo tinha? Reverência. Então, a Santa Ceia é uma ótima oportunidade para a gente ensinar para as crianças também uma certa reverência, que não é uma brincadeira não, é uma coisa seríssima que a gente está fazendo aqui. A gente está lembrando da maior injustiça que já aconteceu, que se tornou também a maior e mais gloriosa salvação que nos alcançou. E ao invés de fazer a vontade da criança, é trazer a criança para o entendimento, para ela ter reverência com o momento. Obrigado, Rodrigo, por essa colocação. Eu vou para o último ponto e a gente termina. A celebração da Santa Ceia é um momento de profunda devoção e comunhão uns com os outros e com o nosso Salvador. O amor de Cristo, o seu sacrifício pela igreja, é mais uma vez relembrado e serve como meio de motivação e restauração da nossa fé. Tendo dito isso, não deixe isso se tornar algo banal. Não perca o culto de Santa Ceia, mas também não participe do culto de Santa Ceia de forma ritual e vazia. Ok? Aproveita o momento para ter comunhão sincera e verdadeira. No batismo, o cristão faz um juramento de fidelidade a Jesus Cristo até a morte, ou até depois da morte, e na Santa Ceia ele reafirma este juramento.